Em pleno estuário e muito próximo da foz do Rio Lima, encontramos-nos naquela que é uma das históricas cidades do norte de Portugal, Viana do Castelo. Uma povoação que desde a sua origem se encontra profundamente ligada aos pescadores, aos mariantes e aos mercadores. Mas também a história de Viana fica marcada pelo bacalhau, pela pesca ao bacalhau, que de um modo pioneiro aqui começa a ser desenvolvida ainda nos finais da Idade Média, mas depois e fundamentalmente já na segunda metade do século XIX, quando em grande número os portugueses rumam para a Terra Nova e para a Groenlândia em busca do fiel amigo. Viana, que é também marcada pela sua construção naval. E foi daqui que em 1955 saiu um navio que irá ser crucial no apoio à frota do bacalhau. Um navio hospital, o Gil Yanes, que irá à pesca do bacalhau até 1973. Depois disso ainda irá apoiar os pescadores do bacalhau em algumas viagens pontuais até esses mares distantes. Será também utilizado, já depois de 74, para ir a Angola buscar alguns dos refugiados, mas depois o barco acabará por ser abandonado e apodrecer nos cais de Lisboa. Até que em 1998 foi, salvo in extremis, trazido para Viana e transformado num relevante espaço de memória, num museu. Vamos conhecer o navio hospital, hoje também navio museu, Gil Yanes. Estamos agora na ponte de comando, na Casa do Leme do Gil Yanes. E aqui vimos a conversa com João Costa, capitão da Marinha, andou embarcado na pesca de bacalhau e é também o vice-presidente da Fundação Gil Yanes. Sr. Comandante, como é que surge esta fundação e porquê? Surge porque havia uma grande afinidade da comunidade vianense com a pesca do bacalhau. Portanto, tínhamos aqui uma empresa de pesca da Forte, a empresa de pesca de Viana, antes tinha existido já outra parceria de pescas de Viana, e além disso o navio foi feito aqui nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Um navio que estava a apodrecer em Lisboa, não é? Quando o navio deixou de ser necessária ele prestar assistência às frotas, andou pelo mundo a fazer algumas viagens comerciais e depois ficou nas docas de Lisboa, andou de doca em doca, a ser vandalizado e saqueado. O grande dos amadores da pesca do bacalhau, proprietário do navio, vendeu o navio a um sucateiro, não foi direto, foi vender a um, depois passou para outro, e o sucateiro, quando queria um navio para o cortar e para vender para uma siderurgia. Começou-se a falar que isto era um crime deixar um navio destes, que tão ligado a uma atividade tão importante como foi a pesca do bacalhau em Portugal, que fosse cortado e que desse origem a pregos e a porcas e tudo isso. E, inicialmente em Lisboa um movimento para o salvar, para o tornar um museu, um navio museu, mas não conseguiram. O sucateiro pedia pelo navio 50 mil contos. Curiosidade, a mesma quantidade de navio custou quando ele foi encomendado aos estaleiros, em 1955. E aqui em Viana começou-se as pessoas a olharem para o navio e a lembrarem-se da sua história tão ligada à Viana. E é assim que surge a Fundação? Exato, surge um movimento. Estamos em 1998, não é? Exato. Surge um movimento para tentar angariar fundos para comprar o navio. O movimento foi capitaneado, digamos assim, pelo Presidente da Câmara de então, o Dr. Defensor Moura, que conseguiu mobilizar a comunidade vianense para
à compra do navio. E foi transversal, toda a gente... Exato, toda a gente, os miúdos das escolas, há miúdos que iam dar 10 fustões, um escudo, digamos, iam à Câmara levar um escudo, 25 fustões, para ajudar à compra do navio. Houve movimentos nas escolas, sorteios dentro dos alunos, para angariarem fundos, e de toda a comunidade, e da generalidade da comunidade vianense. E conseguiram comprar. Se conseguiu mobilizar as pessoas e angariar os 50 mil contos que custou o navio. E trazem o navio para aqui, para Viana? Exato, trouxemos o navio para Viana. Ele foi objeto de uma primeira reabilitação dos estaleiros navais de Viana do Castelo, regressou à casa-mãe, foi gratuito. Essa primeira reabilitação foi com um trabalho, mão de obra gratuita dos trabalhadores dos estaleiros e de um conjunto de empresas ligadas à construção naval que também deram o seu contributo gratuito. E desde o início com esse objetivo de que ele fosse visitável, fosse transformado num museu. Começou-se logo a pensar em que o navio fosse transformado em museu e que viesse para o sítio onde está neste momento. E é uma peça única no panorama nacional. Exato. Aliás, devo referir que isto, além do sentimentalismo, também o tipo de construção e o tipo de navio é único. Em termos de construção, tem uma inamista, navio cravado com cravos e soldado. Era uma fase de transição. Foi um navio que também é único, tem um hospital cá dentro. Curiosidade, na altura, um hospital da dimensão de um hospital distrital, muito melhor equipado que a maioria dos hospitais no país. Tem um conjunto de potencialidades para ser um bom museu. Comandante, e ao longo destes já mais de 20 anos, a Fundação continua a tutelar este espaço. Quais são os desafios para a Fundação? Nós temos conseguido, reabilitamos o navio à imagem de quando saiu aqui dos estaleiros de Viana. E isso, bem, conforme a gente foi reabilitando, foram aumentando os visitantes. Neste momento andamos na ordem dos 90 e tal mil visitantes. É um número, a nível da região norte, é o terceiro museu mais visitado e a nível nacional na ordem do 7º museu também mais visitado. Por isso podemos dizer que este museu é importante para a dinâmica turística da cidade. É um dos recursos importantes, os recursos turísticos importantes da cidade de Viana. Além disso, também, isto é arqueologia industrial. Era um crime deixar que este navio desaparecesse. E no espaço de uma das antigas enfermarias dos Gilianos, temos agora uma área de exposição. E é aqui que vimos à conversa com Nicolau Alves, é o responsável pelos serviços de manutenção da Fundação e do navio. Alguém que esteve 30 anos ligado à indústria do bacalhau, há 20 quase aqui no barco. Portanto, é alguém que conhece muito bem os cantos dos Gilianos. E se calhar alguém ideal para nos fazer uma visita aqui ao navio. Por onde é que entramos? O que é que nós vemos? Sim, ao fazer uma visita é lógico que as pessoas entram logo pela parte da ponte de comando, mas esse espaço, descendo a ponte, vão encontrar então 4 espaços onde estão 4 exposições que temos. 3 delas são exposições fixas e uma delas temporária. Nesta aqui é uma exposição das maiores que temos e mostra-nos um pouco o que era utilizado antigamente na pesca do bacalhau, não só na pesca, como utensílios de navegação e equipamentos que faziam parte também para a conservação do pescado.
Além desta, podemos ver uma outra que nos fala sobre aquilo que foi uma viagem de fé. Na viagem inaugural que o navio faz, ele leva uma imagem de Senhora de Fátima também para oferecer uma catedral de São Jones. Temos ali então essa exposição na sala. Bom, mas este era um navio hospital e essa componente é também, está bem evidente, não é? Sim, era fundamental esta parte hospitalar. Se regressamos atrás de 70 anos, vamos ver que, na verdade, a pesca de bacalhau foi uma vida muito dura para gente sem condições, sem a água potável, que era um bem essencial, a alimentação, uma vez que a maior parte dos navios não tinham frio de conservação e isso implicava que não era possível levar para o mar diversos tipos de alimentação. Portanto, os Julianos aparece para fazer face a isso tudo, não só como navio hospital, mas também poder abastecer a frota, como nós dizemos, de tudo aquilo que eles mais precisavam. Claro, mas aqui o visitante consegue ver essa parte hospitalar, não é? A sala de operações. Sim, sim. No percurso de visita, o visitante vai poder apreciar a Casa das Máquinas, a poder visitar a Casa das Máquinas, que é impactante, não é? Sim, é uma coisa que vale a pena ver, visitar também, olhando a parte técnica que é composta a Casa da Máquina, mas também visitar o bloco operatório, a enfermaria, as lavandarias do navio. Podemos ver que o navio já na altura tinha 2 lavandarias, uma para o hospital e a outra para a tripulação, além da parte que já existia também de doentes contagiosos. Havia uma copa separada, assim como diversos camarotes e uma enfermaria, precisamente já na altura se pensava nas doenças contagiosas. Claro. E havia também as instalações para os compartimentos para a tripulação, não é? Claro, e vamos poder ver também os alojamentos que nós chamamos os camarotes, que podemos visitar, alguns deles que faziam parte também para o descanso, de certa maneira, da tripulação do navio. Não é? Há mais alguns espaços que nos queira aqui destacar? Sim, espaços, o navio todo ele é interessante de visitar. Quem sou eu para dizer, porque começo a falar de uma dimensão enorme que o navio tem para poder visitar. Mas podemos visitar a cozinha, a padaria, o paiol de mantimentos, o paiol do vinho, uma instalação das máquinas frigoríficas, que nós chamamos a Casa das Máquinas Frigoríficas, que foi toda restaurada também, que é digna de se ver. Enfim, N coisas que podemos visitar aqui. A farmácia do navio também, N coisas que... A dimensão que está no percurso de visita, de espaços que podemos visitar, eu acho que o visitante chega ao fim da visita e isso acontece todos os dias, porque as pessoas vêm ter connosco e vêm nos dar os parabéns daquilo que acabaram de visitar. Todos os dias acontece isso. Das últimas décadas do século XIX até os anos 70 do século XX, a história das campanhas do bacalhau por parte dos portugueses, a história da frota branca, é marcada por um grande número de embarcações, dezenas de embarcações, envolvendo um número verdadeiramente surpreendente de pescadores, numa vida dura, duríssima, durante essas campanhas que duravam 6, 7 meses, às vezes até mais tempo, nesses climas gélidos e com técnicas de pesca, em muitos aspectos ainda arcaicos, como era o caso da captura à linha dos pequenos barcos, os dories. Quantas vezes os pescadores acabavam por se perder? A mortalidade era elevada, o número de feridos e doentes ainda mais impressionante. Aliás, sirva-nos de exemplo o facto de os jovens pescadores do bacalhau estarem isentos de serviço militar, mesmo durante a guerra colonial, podendo substituir exatamente pela sua participação nas campanhas do bacalhau. E por isso, os gilianos, e por isso este barco-hospital, que na época apresentava dimensões e capacidades técnicas igual a muitos dos hospitais distritais do país, por isso ele era fundamental. Durante estas campanhas, cerca de 4.000 a 4.500 homens acabavam por passar aqui pelos Gilianos para consultas. E 10%, cerca de 400 a 450, acabavam mesmo por ficar hospitalizados, em tratamento,
das suas feridas, das suas doenças, por vezes dias, outras vezes semanas ou até mesmo meses a bordo do navio. Diariamente eram feitas dezenas de pequenas intervenções cirúrgicas, mas também, durante esses 6 meses, cerca de 60 a 70 grandes intervenções cirúrgicas. E, dado curioso, por exemplo, eram extraídos cerca de 200 dentes. Enfim, um trabalho intenso este a bordo dos Gilianes e, claro, sempre equipado também com um corpo clínico, médicos, enfermeiros. E entre eles permitam-me destacar o médico António do Rosário, que ficará conhecido pelo seu pseudónimo literário, Bernardo Santareno, um dos maiores dramaturgos portugueses do século XX e que, à pesca de bacalhau e à vida duríssima dos pescadores, dedicou algumas das suas mais notáveis páginas. E vimos agora a conversa com Sara Ferreira Sousa, ela é dos Serviços de Promoção e Marketing da Fundação Gilianes. Sara, para lá deste circuito museológico, o navio e a Fundação têm muito mais para oferecer, não é? Com certeza. A Fundação Gilianes, não é, que já foi mencionada, é proprietária do navio museu, ela foi criada e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento educativo, turístico, cultural do navio e científico também, sobretudo em áreas relacionadas com o mar. E ao longo desses 26 anos, né, de existência do navio, os espaços têm sido reabilitados ou também melhorados, alguns espaços que já existiam e abertos ao público. E nesse sentido, para além dos espaços museológicos, a Fundação também tem procurado evoluir em termos de atividades e também do seu público. Tem criado, então, ao longo desses últimos anos, programas educativos direcionados para os diferentes níveis de ensino, também programas para o público profissional turísticos, operadores turísticos, hotéis, agências de viagens. E relativamente ao público escolar, vocês têm muitas visitas escolares também, não é? Sim, costumamos ter bastante, cada vez mais, né, temos a procura das escolas de todo o país e não só também. Costumamos ter também muito público espanhol da Galiza, alunos que cada vez mais, a Fundação também tem procurado investir nesse sentido através das promoções em feiras de turismo, como foi o caso da Fitur, não é? Que decorreu. E os vossos serviços educativos, adaptam-se a esses diferentes públicos. Exatamente, não é? Nós temos, além da visita ao navio, a visita guiada, procuramos também complementar com outras atividades, como por exemplo a visita guiada em um passeio de barco pelo Rio Lima, ou também uma atividade com o centro de mar, que fica mesmo a bordo do navio, e desenvolvem atividades educativas também. Então nós tentamos em parceria sempre complementar as atividades do navio e tentar oferecer aquilo que o público ou o professor procura, não é? De melhor e de encontro. A Sara referia que o navio abriga também um centro de mar, exatamente, que é composto por um centro de interpretação e monitorização ambiental e de documentação do mar. Está aberto desde o dia 16 de novembro de 2014, pertence ao município de Viana do Castelo, não é? E eles costumam então desenvolver atividades relacionadas com o mar e também eventos e com a náutica. Claro. E têm exposições temporárias, mas aqui no navio há também espaço para exposições temporárias, não é? Exatamente. Por exemplo, neste momento vocês estão com uma a propósito da primeira viagem do navio, não é? Exatamente, temos uma exposição que também fala sobre a primeira viagem do navio. Também temos uma que foi inaugurada no ano passado, também a propósito do aniversário do ano passado, do regresso do navio, que fala sobre a viagem de fé que o navio levou, não é? Neste caso, a imagem da Nossa Senhora de Fátima
até St. John's. Na primeira viagem. Na não é? primeira viagem, exatamente. Sara, para lá dessa atividade corrente, eu diria quase diária, a Fundação e que o navio tem uma programação anual, não é? Exatamente, assim, nós costumamos inaugurar o calendário, não é, de eventos, digamos assim, com o aniversário do navio. Que é esta semana? Exatamente, que acontece todos os anos no dia 31 de janeiro, e este ano vamos comemorar no sábado, no dia 3, não é? E procuramos sempre, nesse dia, além da comemoração, também lançar um livro. A Fundação tem vindo, ao longo desses anos, também investir nesta área. Sim, a parte editorial da Fundação é muito importante, não é? Exatamente. Mas, ao longo do ano, temos outras ofertas, é isso? Exatamente. E também, eu gostaria também de aproveitar para mencionar que no ano passado o navio passou a integrar a rede de turismo industrial como patrimônio industrial, em parceria com o município de Viana do Castelo, que acaba também por atrair outro público, não é, para o navio e também para a cidade de Viana do Castelo. E nós temos procurado, então, segmentar e ir de encontro com os diferentes públicos para poder proporcionar ao visitante uma experiência de conhecimento cultural, uma experiência memorável a bordo do navio. Claro, nós sabemos que no passado o navio foi muito importante para a pesca do bacalhau e hoje é considerado uma memória viva da assistência à pesca do bacalhau. E é isso que a Fundação tem procurado preservar e também transmitir aos mais variados públicos. A história dos Gilianos não começa em 1955. Em rigor, este é o Gilianos II. Tinha existido um anterior no apoio à frota bacalhoeira portuguesa. E temos que recuar ao ano de 1916, quando as autoridades portuguesas vão apreender uma série de embarcações alemãs que se encontravam nos portos portugueses, acabando por explotar o motivo que fará a Alemanha declarar guerra a Portugal e fazer com que o país entre na Grande Guerra. Ora, um dos navios que foi então apresado era um navio da Marinha Mercante Alemã, o Laneck, e é esse que vai ser de imediato incorporado na Marinha Portuguesa e rebatizado com o nome de Gilianos. Será utilizado para transportar, num primeiro momento, as tropas portuguesas para as frentes da Primeira Guerra Mundial. Já depois da guerra, será utilizado na carreira para os Açores e, a partir de 1927, sim, começa então a ser utilizado para prestar apoio à frota bacalhoeira. Levava correspondência, carvão, também mantimentos. Aliás, tinha que fazer várias vezes viagens até ao continente para levar mantimentos frescos para os pescadores. E há até um aspecto muito curioso, é que para levar carne fresca, num barco que não tinha ainda, ao contrário destes, grandes arcas frigoríficas, levava os animais vivos, porcos, frangos, e por isso era carinhosamente conhecido pelos pescadores do bacalhau como a Arca de Noé. É também de histórias como esta que é feita a memória da pesca do bacalhau dos portugueses, é também com memórias como esta que são salvaguardadas neste antigo navio-hospital, hoje um navio-museu. E também por isso, este é um museu que importa conhecer.